Parabéns pra mim, parabéns pra mim. Olá, eu sou Ana Paula Dias e atendendo aos pedidos de vocês, hoje eu vim mostrar como eu fiz o bolo do meu aniversário. Então, o bolo da semana vai ser o bolo Paula Dias. Então, como que eu fiz esse bolo? A primeira parte foi cobrir ele, né, a base em azul marinho e o segundo bolo em branco. E eu queria embaixo que ele tivesse uma decoração de poá, né? Só que eu não queria fazer o poá com glacê. Então o que eu fiz? Eu peguei um stencil de poá, tá? E fixei ele na lateral do meu bolo e fui com uma pontinha de uma esteca ou um palito, o que vocês acharem melhor, fazendo a marcação dos furinhos do poá, ok? Fiz aquilo em toda a volta do meu bolo, né? Esse stencil eu vim segurando ele com a mão mesmo, porque como eu só ia marcar, não tinha problema. Lembrando que quando o stencil não faz toda a volta do meu bolo, como que eu faço? Aonde ele para, onde eu marco os últimos furinhos, quando eu vou fazer a outra parte, eu tenho que encaixar aquelas últimas marcações no furinho do stencil, tá certo? Para que eu possa continuar na mesma marcação, com o mesmo espaçamento, ok? Um detalhe, hoje em dia já existe em algumas lojas de confeitaria o marcador de poá. É uma placa acrílica que parece até aquele alisador que a gente usa para alisar o nosso bolo, só que nele, pelo lado de fora, ele tem vários dentinhos no lugar onde no stencil são os furinhos que você vem marcando o seu bolo. Tanto faz um ou outro que você tiver acesso, tá bom? Ali eu fiz todos os furinhos que eu queria, vim com um pincelzinho com a gotinha de nada de colinha de CMC e passei em todos os furinhos e depois eu vim colocando pérolas de açúcar, num tom assim branquinho perolado, né? Colei todas as minhas pérolas. Detalhe, pessoal, o bolo de baixo eu não fiz nada na base dele, então a gente tem que cobrir ele bem bonitinho e fazer o pé dele bem legal, bem lisinho, para não ficar aquela coisa feia aparecendo, tá certo? No segundo bolo, eu usei um stencil, que na realidade não é um stencil de acetato, como eu usei embaixo, é um stencil importado que eu comprei com os meus amigos da Arte em Açúcar. É um stencil de lírios, né? E eu não sei se vocês perceberam que ele é mais molinho, tá? É muito legal esse stencil. E como que eu usei ele? Eu vou prender ele de um lado, geralmente do meu lado direito, com uma agulha, um alfinete bem fininho para eu não marcar a minha pasta. E de preferência, logo depois que eu já cobri o meu bolo. Por quê? Para eu não deixar a pasta secar muito, porque senão esses furinhos do alfinete ou da agulha vai ficar muito marcado. Então, se a pasta ainda estiver fresquinha, depois eu vou lá com a pontinha de uma espátula ou com o meu alisador e consigo tirar essa marca, tá bom? Caso você não tenha uma agulha bem fininha, alguma coisa, uma outra dica que pode ser usada também, que é bem legal, é você, naquela parte do stencil que vai estar em contato com o bolo, você passa uma camada bem fininha de gordura hidrogenada, que aí quando você encostar no bolo, ele vai colar, tá certo? E aí, só que eu tenho que segurar esse stencil levemente. E como que eu faço a marcação? Glacê real. Eu fiz o glacê real, normal, né? Como vem lá ensinando na embalagem, eu fiz aquele glacê pronto já, tingi da cor que eu queria, eu ali usei o corante em gel azul marinho para dar aquela tonalidade. Depois do meu glacê pronto, eu separei o pouquinho que eu ia usar e acrescentei mais uma colher de sopa de água e misturei com a espátula mesmo. Por quê? Aquele stencil, ele não tem uma abertura no seu desenho como o stencil de acetato. Ele é bem mais delicado, bem mais fininho. Então eu tenho que ter o meu glacê real um pouco mais ralinho do que o ponto dele normal que a gente bate, tá certo? Então eu venho com uma espátula delicadamente passando sempre na mesma direção, tá, pessoal? Não posso ir e voltar, não. Eu venho sempre passando o glacê na mesma direção ou de baixo para cima, tendo cuidado de estar segurando aqui na ponta esquerda, que não vai ser presa com o alfinete, eu só vou prender nessa ponta aqui, segurando aqui, para o stencil não andar,
né? Ou não soltar, porque se ele soltar, eu posso passar o glacê e borrar, tá? Então eu tenho que estar segurando ele aqui juntinho do bolo e ele preso aqui do meu lado direito. E aí eu venho passando nessa direção, ok? Ou para cima, tendo cuidado de manter sempre o stencil esticadinho. Passei todo, tirei o excesso, venho delicadamente da esquerda para a direita e vou tirando com cuidado o stencil, tá certo? E o restante, eu tenho que olhar a emenda certinho, aí eu lavo aquele stencil de novo, lavo ele, deixo ele limpinho, sequinho, bem sequinho, e aí eu vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que ter cuidado com a emenda, tá? Primeiro, para a parte que sobra na pontinha do stencil não tá encostando no glacê, apesar do glacê real secar rápido em contato com ar, mas se não for o caso, a gente vai lá dar uma olhadinha, ver se ele já tá seco, tá certo? Tá seco, eu encaixo ele direitinho e continuo fazendo o trabalho com o glacê real. Depois disso, eu passei uma fitinha na base desse bolo. Por que que eu passei? Se vocês perceberem, todo o stencil, antes de iniciar o desenho dele, ele tem um espacinho, tá? Por que que tem esse espaço? Porque se o desenho começasse muito embaixo e eu fosse passar o glacê, eu ia borrar o bolo de baixo, quando tem mais de um andar. Se fosse só na tábua, não ia ter problema, mas como tem um bolo em cima, ele tem esse espaço para quando eu vier trazendo o meu glacê, eu não borrar o bolo do andar de baixo, ok? Então ele tem esse espacinho, que é uma tira bem fininha, deve ser em torno de meio centímetro, se eu não me engano. E aí, para ficar bonito o desenho, eu passei uma fita bem fininha de pasta azul marinho ali naquela base. Finalizei fazendo uma flor de bolinha, né, que é uma flor super fácil, e colei uma velinha no meio para a gente poder cantar o parabéns. E esse foi o bolo do meu aniversário. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas que amam a confeitaria, a decoração de bolos, a poderem aprender, desenvolver as suas habilidades e conseguir se melhorar nesse trabalho, tá? Gostou? Compartilha. Não gostou? Comenta. O que você mudaria? O que você faria diferente? Eu quero saber a sua opinião. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!